Sabe aquele vai e volta do texto com diversas marcações feitas pelo orientador de que precisa reescrever, ajustar, incluir, excluir partes do texto que deu um trabalhão para escrever? Pois é, certamente é porque não há alinhamento, não há coerência científica entre o seu problema de pesquisa e o objetivo geral. Existem diversos estudantes que negligenciam a revisita do projeto de pesquisa na hora de escrever a sua dissertação, a sua tese, e é exatamente aí que mora grandes dificuldades que muitas vezes aparecem no decorrer da escrita. Toda justificativa, assim como todo objetivo, a metodologia, é estruturada a partir de uma questão-problema. A questão-problema, que é, vamos dizer assim, a problematização do seu estudo, é o que vai direcionar todos os elementos sequentes e principalmente a escrita, a fundamentação teórica. Então, se não houver esse alinhamento entre a pergunta que se tem e a pretensão estabelecida para a pesquisa, certamente você vai precisar ficar reescrevendo diversas partes do texto e, enfim, a escrita não vai desenvolver, não vai andar e, consequentemente, você não vai conseguir cumprir prazo, vai sentir o desespero de ter que produzir com pouco tempo. Para resolver isso, você precisa estruturar o seu objetivo como parte daquilo que está estabelecido no seu problema de pesquisa. Por exemplo, se você tem como problema de pesquisa quais as possibilidades de utilização das tecnologias digitais na escola municipal X, esse é o problema. Como que você precisa estruturar o seu objetivo geral? Utilizando parte disso que está no problema. Ou seja, imagine que você possa utilizar o verbo analisar, e aí você complementa. Analisar as possibilidades de utilização das tecnologias digitais na escola municipal X. Dessa forma, você alinha problema e objetivos. E toda vez que precisar fundamentar essas possibilidades de utilização, é importante você revisitar isso que está estabelecido no projeto. Tem gente que negligencia o tripé da pesquisa. Ah, Neilane, qual que é esse tripé da pesquisa? Problema, objetivos e metodologia. Sendo que o problema é o núcleo da sua pesquisa, é o que direciona todas as fases, as etapas, é o que direciona, inclusive, as decisões discursivas e metodológicas. E de que forma? Para simplificar. Se você tem esse tipo de pergunta, no mínimo você precisa selecionar materiais de forma estratégica a respeito de utilização de tecnologias digitais. E essa utilização, ela não é diretamente, vamos dizer assim, a sua abordagem não vai diretamente para o uso. Naturalmente, você precisa contextualizar a abordagem a partir de concepções do que se considera no seu estudo tecnologias digitais. E o que se considera o uso dessas tecnologias digitais na educação e depois na escola. E na sequência contextualizar o espaço em que, vamos dizer assim, o campo da sua pesquisa, que é a escola municipal X. Então, percebe que o ponto de partida é o problema que direciona desde a seleção de materiais e o que você vai precisar escrever em cada tópico. No caso de dissertação ou tese, em cada capítulo. E revisitar os objetivos, sendo que o objetivo geral ele precisa se desdobrar em objetivos específicos. Para você analisar possibilidades de utilização dessas tecnologias, que foi o exemplo que eu dei, o que você precisa fazer como pormenores para alcançar esse objetivo maior? No mínimo, identificar que tipo de tecnologia, né, são digitais,
descrever a utilização, se for o caso, construir significado de, vamos dizer assim, de concepções que estão em torno desse fenômeno, que é a utilização de tecnologias digitais. E lembrar que essa construção de significado, ela precisa buscar responder a essa pergunta, de quais as possibilidades de utilização. Então, você precisa demonstrar teoricamente, ou através de imagens, ou através, enfim, daquilo que você estruturou, daquilo que você decidiu utilizar para demonstrar essas possibilidades de utilização. Eu dei esse exemplo porque foi uma pesquisa que eu realizei com base em um tema parecido, então eu dei esse exemplo para tornar mais didático para você. Mas não há como ter problemas lá na escrita do referencial se não houver esse alinhamento entre o tripé, né, os elementos do tripé da pesquisa. Então, quer saber mais de como estruturar a sua escrita de forma assertiva, estratégia e sem preocupação com prazo, porque todo o processo estratégico de escrever, ele facilita e agiliza a sua produção escrita. Então, se você quer saber mais, toda quarta-feira às 20 horas eu estou no YouTube, trazendo orientações que vão facilitar a sua escrita, agilizar. E se você já é inscrito no canal, ative o sininho, porque cada conteúdo que eu compartilho, você recebe as notificações. Te aguardo.